Fala galera, e no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Inter perdeu de virada para o Botafogo pelo placar de 3-1. Depois de um bom primeiro tempo, um apagão colorado na segunda etapa custou caro. O fato é que no Campeonato Brasileiro, bem ao contrário da Libertadores da América, o Inter precisa reagir e logo. Não vence há 7 jogos na competição nacional. E já passou da hora do Inter reagir dentro do Brasileirão. A partir de agora, uma análise aqui no canal de Botafogo 3, Inter 1. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até pra gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Internacional de Eduardo Cudê foi a campo com praticamente o mesmo time que enfrentou o River Plate na última terça-feira. Apenas uma troca, Johnny estava suspenso, Gabriel entrou na equipe em seu lugar. Nos demais setores, o Inter que teve Rocher, Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e René, meio de campo de Gabriel, Arangues, Alan Patrick e Maurício, na frente Wanderson e Ener Valencia. Foi um ótimo primeiro tempo no Rio de Janeiro. O Internacional tendo as suas chances, antes até do gol, com o Maurício em um frangaço do Lucas Perry, teve um chute perigoso do Ener Valencia que passou muito perto do gol defendido pelo Botafogo. O líder do Campeonato Brasileiro criando também muitas oportunidades e parando em Rocher, que estava até aquele momento em uma noite muito inspirada e fazendo grandes defesas, uma atrás da outra. O Inter que abriu o placar a 17 do primeiro tempo, como eu falei, o Maurício se aproveitou de um frango, de uma falha muito evidente do Lucas Perry e acabou colocando o Inter em vantagem no Newton Santos. Então o primeiro tempo foi um jogo equilibrado, mas que o Inter pareceu um time muito maduro, muito consciente e fez sim uma boa atuação. Só que no segundo tempo, meus amigos, o Botafogo nos primeiros 20 minutos, especialmente, ele amassou o Internacional, ele passou por cima do Colorado e foi aí um verdadeiro nó, foi uma avalanche para cima do Inter. O Botafogo começou a pressionar, chegou ao gol de empate a 9 do segundo tempo através do Vitor Sá, até considero que foi uma bola muito rápida e foi sim uma falha do Rocher. O Eduardo Cudê, ele fez uma troca tirando o Maurício e colocando o Nico Hernandes, e veja como é o futebol. No primeiro lance do Nico Hernandes na partida, um gol contra a 12 do segundo tempo, e ali o Botafogo construía a virada. Diante disso, Cudê fez mais trocas na equipe colorada. Colocou o Bruno Henrique no lugar do Arangues e depois o Pedro Henrique no lugar do Wanderson. O Inter até teve uma oportunidade com o Bruno Henrique em um chute de fora da área que o Perry espalmou, mas a 27 do segundo tempo o Luiz Henrique acabou fazendo o gol da vitória, 3-1. O Botafogo, que é líder ainda mais folgado dentro da tabela do Brasileirão e tem os seus méritos. É um time muito bom, é um time muito entrosado, muito rápido e merece estar nessa condição de primeiro colocado no Campeonato Brasileiro, o líder absoluto, com uma vantagem muito grande em relação ao segundo colocado. Ainda deu tempo de o Inter fazer mais 2 trocas, o Matheus Dias no lugar do Alan Patrick e o Luiz Adriano no lugar do Ener Valencia. O Inter até teve chances através do Pedro Henrique, o Lucas Perry fez um milagre e depois o gol anulado que o próprio Pedro Henrique marcou. Botafogo 3, Inter 1. O fato é que o Inter chega a 7 jogos sem vitória dentro do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Inter venceu foi contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Depois se passaram o jogo contra o Cruzeiro,
contra o Fluminense, contra o Palmeiras, esses 3 jogos comandados ainda o Inter pelo Mano Menezes, e depois, com o Eduardo Cudê já no comando, veio o Bragantino, o Cuiabá, o Corinthians e agora o Botafogo. Então o Inter vai ter o Fortaleza no próximo sábado em Porto Alegre e precisa começar a ganhar dentro do Brasileirão, o Inter que está em uma posição intermediária da tabela. Sobre o desempenho, o Inter joga um futebol melhor com Eduardo Cudê. Isso é inegável. E o primeiro tempo foi uma grande prova disso. Eu gostei bastante da atuação. Só que o principal desafio do treinador agora é corrigir esta irregularidade. Porque apagões como esse que o Inter teve hoje podem custar caro. Principalmente na Libertadores da América, em que é simplesmente proibido errar. Então, esse é, na minha avaliação, o principal desafio do Inter a partir de agora, corrigir essa irregularidade dentro do Campeonato Brasileiro e começar a pontuar. O Inter precisa começar a ganhar de novo dentro da competição. E o primeiro tempo no Rio de Janeiro dá uma esperança disso. Já o segundo tempo é, sem dúvida alguma, para se esquecer. Tá certo? Para fechar esse conteúdo, Hugo Malo, contratado pelo Inter, está a caminho de Porto Alegre, vai assinar o seu contrato com o Colorado, estava livre no mercado. Lateral direito, que também pode ser zagueiro, estava no Celta de Vigo da Espanha, uma indicação e o aval de Eduardo Cudê. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.